Zumbi dos Palmares, Martin Luther King e outros negros que lutaram pelos direitos dos negros foram assassinados. Mudar o status, especialmente quando isso mexe com os privilégios, é um conflito brutal e a série Watchmen é muito mais voltada para essa mudança e por isso eu gostei tanto dela. Ano passado eu tinha falado que 2019 teve ótimas séries e mal sabia eu que o finalzinho do ano reservava ainda mais essa. Eu vou contar aqui o que mais me impressionou na série sem spoilers. Mesmo porque o que eu achei mais interessante lá são os problemas que a sociedade que eles retratam passa, e achei isso muito mais interessante, muito mais marcante do que o plot da série mesmo. Ela se passa em 2019 em uma linha do tempo fictícia que tem algumas coisas um tanto diferentes em relação à nossa realidade, onde, por exemplo, os heróis existem e convivem com a polícia. Só que logo de cara ela já mostra que não vai tratar tanto de heróis. A série começa e acontece em Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, o que é muito importante porque tanto no mundo real quanto na série essa é a cidade onde aconteceu o massacre de Tulsa, que foi uma região com uma das primeiras vezes onde os negros americanos conseguiram uma equivalência social, nesse caso o desenvolvimento econômico de um bairro negro de Greenwood no final do século XIX. Nessa época, por conta das leis de segregação racial americanas que ainda estavam em vigor, os negros não podiam ganhar ou gastar em bairros brancos. Só que especificamente nessa região, também por conta do petróleo, a segregação acabou ajudando os negros a prosperarem economicamente. Eles tinham negócios, médicos, advogados, ao ponto em que essa região chegou a ser chamada de Wall Street Negra, que prosperou bastante até 1921, quando o bairro foi atacado por brancos e destruído, com dezenas de negros mortos. Na série, as pessoas da KKK da vida real que viveram lá e participaram do ataque acabam virando a 7ª Cavalaria. E o que mais me impressionou foi como eles construíram um futuro alternativo e os problemas fictícios que acontecem em cima desse passado real da região. Na linha de tempo do Watchmen, o presidente americano que foi eleito depois de 1985 passou uma medida de reparação para vítimas de violência racial que dava indenização financeira para as pessoas que passaram por isso. E na série essa reparação ganha um termo pejorativo de Redfordations. E o que mais me marcou a respeito disso foi logo no primeiro episódio, quando o que eu acho que é a consequência financeira dessa reparação aparece. A personagem da Regina King, que é uma policial negra na série, mora em uma casa de classe média alta, com piscina, tem SUV e tudo mais, um bairro bem arrumado da região. E eu falo que me parece uma consequência da reparação financeira, porque, pelo menos para mim, esse padrão de vida causou uma certa estranheza com o que eu vi por lá e estava acostumado a ver. Nos filmes americanos, a gente está mais acostumado a ver um policial negro como o personagem do Will Smith em Bright, que é um cara que mora em condições bem mais precárias e um bairro muito mais pobre do que o da Regina King no Watchmen. E na vida real, mesmo em New Haven, onde eu morei quando eu trabalhava nos Estados Unidos, era muito nítida essa divisão racial até hoje. Tem uma praça no meio da cidade, por onde eu passava todo dia caminhando quando eu estava indo para o trabalho, onde ainda dava para ver bem claramente a separação. Dessa praça para cima, a parte norte da cidade, tinha casa grande, casa bem antiga e bem no estilo tradicional da região, com pedra, onde moravam os brancos e onde ficavam as repúblicas e as moradias dos estudantes de Yale. E só da praça para baixo, na região sul da cidade, é que se viam os negros, que moravam bem mais para fora da cidade, onde inclusive ficavam os latinos e as casas pré-fabricadas de madeira bem mais precárias. O que lembra muito uma divisão que a gente tem em vários lugares aqui no Brasil. Por exemplo, em Salvador, se você não conhece a cidade, se você não conhece a região e frequenta só aquela parte do bairro ao redor do shopping Barra, você pode inclusive pensar que não tem negros vivendo lá. Fruto de séculos de acúmulo dessa falta de oportunidades que eu cito no vídeo sobre sucesso e meritocracia. E na série, a reparação aparentemente mudou essa realidade, pelo menos se for levar pelo padrão de vida dela. O que, claro, não deixou muita gente feliz, especialmente quem se dá bem pelo modelo atual.
Um dos pontos centrais da história da série é o movimento de supremacia branca, revoltado e incomodado, entre outras coisas, com esse privilégio que foi dado para os negros. E isso é o que eu acho que eles mostraram muito bem na história, como a realidade atual podia ser bastante diferente se no mínimo a gente reconhecesse as consequências dessas oportunidades que certos grupos desfavorecidos não tiveram e como as pessoas que são privilegiadas na situação atual vão se ver ofendidas quando isso acontece. O que, por exemplo, o bairro de Greenwood não teria sido na vida real se não tivesse sido atacado e incendiado. Aqui no Brasil mesmo, a situação também podia ser bastante diferente hoje em dia. Quando a gente tinha Palmares, o governo português passou 100 anos combatendo a comunidade até acabar com o que era na época uma comunidade enorme de negros que não aceitavam ser escravizados. Inclusive, no século XVII, na época de Palmares, essa comunidade de quilombos chegou a ter bastante importância econômica e quase a população do Rio de Janeiro, que era a capital do país. Imagina o que a gente não podia ter diferente, como essa região não podia ser muito mais próspera até hoje se a gente não tivesse um século de combate. Nos Estados Unidos, talvez por eu ter lido um pouco mais sobre como as coisas funcionam, eu consigo ver bastante como esse conflito pode acontecer. No livro Como as Democracias Morrem, eles dão um bom histórico de como os políticos americanos se mobilizaram ativamente no final do século XIX para impedir os negros de votarem. Impuseram restrições de inscrição para voto, de documentação necessária, de formação para votar e até dividiram as regiões de voto para garantir que mesmo onde negros eram a maioria dos moradores, eles não seriam a maioria votante. O que, nas palavras dos próprios políticos, como o livro retrata, eram mudanças feitas especificamente para garantir que negros não votariam em pessoas que favoreceriam negros. E eu acho fantástica a forma como a série conseguiu mostrar como a realidade atual podia ser bastante diferente se a gente tivesse dado chances mais iguais para as pessoas. E a reação que isso despertou em quem controla o poder e o status atual. E, curiosamente, até a série conseguiu despertar esse tipo de incômodo no mundo real nas pessoas que reclamaram da participação dos personagens negros em uma história fictícia, o que eu acho o melhor sinal de que expuseram um problema bastante real.